Você sabia que os antigos egípcios veneravam a cebola como símbolo da vida? Esses vegetais que parecem simples tinham um significado profundo na cultura do Antigo Egito. Sua estrutura em camadas com anéis dentro de outros anéis simbolizava a eternidade e o ciclo contínuo de vida e morte. Os egípcios acreditavam que a vida não terminava com a morte. Ela passava para uma nova fase de existência. Por causa dessa crença, a cebola era frequentemente colocada nas tumbas dos faraós para garantir alimento aos governantes na vida após a morte. Mais surpreendente ainda são as descobertas de cebolas nos órbitas oculares de múmias, como a do faraó Ramsés IV. Essas descobertas ressaltam a importância da cebola em suas práticas espirituais e crenças sobre a imortalidade. Essa veneração da cebola mostra como um alimento comum pode adquirir um profundo significado cultural e espiritual, moldando as ideias sobre a vida após a morte em civilizações antigas. Então, da próxima vez que você cortar uma cebola, lembre-se de que para os egípcios ela não era apenas um vegetal, mas um poderoso símbolo de eternidade. Acredite ou não, filmes de Natal podem ser lançados no verão. O filme de 1947, Milagre na Rua 34, é um ótimo exemplo dessa estratégia surpreendente. Quando a 20th Century Fox lançou o filme, escolheu junho para a estreia, em vez da temporada tradicional de festas, acreditando que o público de verão ajudaria no sucesso. Para esconder o tema natalino, criaram uma propaganda que não mencionava o feriado e até usaram atores que não estavam no filme. Surpreendentemente, esse risco valeu a pena. Apesar da publicidade inusitada, Milagre na Rua 34 rapidamente se tornou popular e é um clássico adorado. Hoje é considerado um dos filmes de Natal mais icônicos, assistido por famílias todos os anos. Essa história única torna o filme ainda mais especial, mostrando como um marketing astuto pode levar a um sucesso inesperado. Você já assistiu a essa tocante história? O que realmente acontece quando o bambu cresce? O bambu é uma das plantas que mais cresce na natureza, com algumas espécies podendo crescer quase 1 metro por dia. Esse crescimento impressionante não só fascina, mas também revela a biologia única do bambu. Ao contrário da maioria das plantas, o bambu tem caules ocos, o que lhe confere uma combinação de resistência e flexibilidade, tornando-o um excelente material de construção. Construtores ao redor do mundo estão cada vez mais utilizando o bambu para criar estruturas sustentáveis, já que ele cresce rapidamente e pode ser colhido de forma sustentável. Isso significa que o bambu pode se tornar uma fonte renovável de material, reduzindo a pressão sobre as madeiras tradicionais. Além disso, a capacidade do bambu de absorver carbono ajuda a combater as mudanças climáticas, tornando-o um aliado valioso para o nosso planeta. Com todas essas vantagens, não é surpresa que as pessoas estejam redescobrindo o bambu como um recurso versátil na arquitetura moderna. Como o bambu pode mudar nosso futuro na construção? Você já pensou nas incríveis habilidades dos cães pastores de Shetland? Esses cães pequenos, mais fortes, têm muita inteligência e energia. Famosos por suas habilidades de pastoreio, os cães pastores de Shetland são ótimos em reunir e cuidar de rebanhos de ovelhas e outros animais. Sua esperteza permite que aprendam rapidamente comandos e truques. Seja em campos abertos ou ajudando em fazendas, esses cães desempenham bem as tarefas rurais. Sua dedicação ao trabalho e personalidade brincalhona os tornam não apenas excelentes pastores, mas também ótimos companheiros para famílias ativas. Com sua aparência vibrante e personalidades cativantes, não é de se admirar que os cães pastores de Shetland se tornaram animais de estimação favoritos em todo o mundo. Se você está procurando um cão inteligente, carinhoso e pronto para aventuras, essa raça pode ser a escolha perfeita para você. Você consegue imaginar um mundo sem propósito? Essa ideia provocativa toca na profunda conexão entre religião e nossa busca por sentido na vida. Muitas pessoas recorrem a crenças religiosas para responder a perguntas importantes sobre por que existimos e qual é o nosso propósito. Essas crenças frequentemente trazem conforto, criam comunidades e ajudam a enfrentar as dificuldades da vida. Em sociedades onde a religião tem um papel significativo, tradições e valores moldam a percepção das pessoas sobre seu lugar no mundo. No entanto, nem todos encontram seu propósito na religião. Alguns buscam respostas na filosofia, na ciência ou na experiência pessoal.
Essa busca constante por sentido levanta questões intrigantes. Nossas vidas estão realmente predestinadas por algum plano divino? Ou temos a liberdade de criar nossos próprios caminhos? Ao explorar essas ideias, percebemos que a consciência do nosso propósito pode ser uma das jornadas mais universais que todos nós compartilhamos. Você sabia que na África existem mais de 2.000 idiomas? Essa incrível diversidade linguística remonta a épocas anteriores à colonização europeia, quando o continente abrigava muitos estados e sociedades únicos. Cada grupo desenvolveu sua própria língua, refletindo ricas culturas, histórias e tradições. Hoje, cerca de 1/4 de todos os idiomas do mundo é falado na África, tornando-a um dos lugares mais diversificados linguisticamente do planeta. Desde idiomas amplamente falados, como o Swahili e o Hausa, até dialetos locais menores, cada língua carrega um rico conhecimento e uma visão única do mundo. No entanto, muitos desses idiomas estão ameaçados de extinção. Com o aumento da globalização e as mudanças nas comunidades, preservar essa incrível tapeçaria linguística é crucial para manter o patrimônio cultural único da África. Será que os esforços para documentar e revitalizar esses idiomas podem levar a uma nova compreensão da vasta paisagem linguística da África? Acredite ou não, o Japão valoriza a pontualidade como ninguém. Neste país insular, a pontualidade é levada muito a sério, e um atraso de apenas 1 minuto em um trem é considerado um grande problema. Os trens japoneses são famosos pela sua precisão e eficiência, frequentemente chegando e saindo exatamente no horário. Essa notável pontualidade se deve em parte às tecnologias avançadas utilizadas no sistema ferroviário japonês, incluindo os trens-bala Shinkansen, que podem atingir velocidades de até 320 km/h. Esses trens são projetados não apenas para velocidade, mas também para segurança e confiabilidade. Para a maioria dos japoneses, pegar um trem significa planejar com antecedência, e muitos consideram sua responsabilidade pessoal chegar a tempo. A atenção cultural à pontualidade reflete valores sociais mais amplos, incluindo o respeito pelo tempo dos outros e uma forte ética de trabalho. Imagine como essa busca pela pontualidade impacta a vida cotidiana. Isso ajuda tudo a funcionar sem problemas, desde os deslocamentos para o trabalho até as reuniões de negócios. Portanto, da próxima vez que você estiver esperando um trem, pense em como, no Japão, 1 minuto pode mudar tudo. Você sabia que há 500 milhões de anos o Saara não era um deserto, mas sim um oásis verde? Paleontólogos encontraram evidências de que essa região era cheia de vida, incluindo grandes crocodilos que eram bem diferentes dos que conhecemos hoje. Esses antigos seres tinham pernas fortes, o que os ajudava a se mover rapidamente pela terra. Imagine crocodilos que não apenas viviam em rios, mas também eram ágeis animais terrestres. Essa incrível adaptação permitia que eles caçassem suas presas e evitassem perigos em seu ambiente verde. As descobertas em várias partes do Saara mostram que a história do deserto é cheia de mudanças dinâmicas, desde paisagens férteis até as secas dunas de areia que vemos hoje. Os fósseis nos dão uma ideia do ecossistema que prosperou milhões de anos atrás, mostrando o incrível desenvolvimento evolutivo da vida na Terra. Que outros segredos podem estar escondidos sob as areias do Saara? Vamos descobrir a verdade sobre as emoções das abelhas. Você sabia que as abelhas transmitem seus sentimentos através de cheiros? Quando estão calmas, elas exalam um agradável aroma de limão, criando uma atmosfera alegre na colmeia. Mas quando sentem estresse ou ameaça, liberam um cheiro forte de banana, alertando as outras sobre o perigo iminente. Essa incrível capacidade de emitir diferentes aromas conforme seu estado emocional destaca a complexidade dessas pequenas criaturas. Pesquisadores acreditam que esses cheiros ajudam as abelhas a coordenar suas ações, especialmente na coleta de alimento ou na defesa da colmeia. O aroma de limão é um sinal de paz, enquanto o de banana é um aviso. Observar esses sinais também pode ajudar os apicultores a entender a saúde de suas colônias. Não é surpreendente como esses pequenos insetos podem ter uma vida emocional rica, refletida em seus aromas. Ao aprender mais sobre seus cheiros, podemos entender melhor o comportamento e o bem-estar das abelhas, o que é crucial para manter ecossistemas saudáveis. Que outros segredos esses amigos zumbidores podem esconder? A verdade é que as cabras veem de forma diferente. As cabras são criaturas realmente notáveis, e uma de suas características mais impressionantes são suas pupilas retangulares.
Diferente das pupilas redondas encontradas na maioria dos mamíferos, essas formas retangulares permitem que as cabras tenham um campo de visão incrível, que vai de 320 a 340 graus. Essa ampla perspectiva significa que elas podem perceber predadores em potencial nas proximidades, sem precisar virar a cabeça. Imagine ter uma visão quase panorâmica. Essa adaptação é especialmente benéfica em seus habitats montanhosos naturais, onde o perigo pode surgir de qualquer ângulo. Essas pupilas não apenas melhoram a capacidade de se manterem alertas, mas também são projetadas para funcionar bem em diferentes condições de luz, permitindo que as cabras naveguem por terrenos rochosos, tanto durante o dia claro quanto ao crepúsculo. Embora a forma dos olhos possa parecer estranha para nós, ela é perfeitamente ajustada para enfrentar os desafios da sobrevivência na natureza. Na próxima vez que você encontrar uma cabra, reserve um momento para admirar sua visão extraordinária. E considere como isso as ajuda a prosperar em seu ambiente. Obsidiana é um vidro vulcânico natural, conhecido por sua afiação. Quando quebrado, forma bordas com apenas algumas moléculas de espessura, tornando-se muito mais afiado que o aço ou qualquer lâmina moderna. Essa característica única surge do resfriamento rápido durante erupções vulcânicas, que impede a formação de cristais. Devido à sua afiação, a obsidiana foi usada por civilizações antigas para fazer ferramentas de corte e armas, mostrando sua eficácia tanto na vida cotidiana quanto na sobrevivência. Até na medicina moderna, a obsidiana é utilizada para fabricar lâminas cirúrgicas, graças à sua precisão. Imagine segurar uma ferramenta que pode cortar com tanta delicadeza. Não é surpresa que os mestres ainda valorizem a obsidiana. A beleza e a funcionalidade da obsidiana a tornam não apenas uma maravilha geológica fascinante, mas também nos lembram de como as pessoas usam habilmente a força da natureza. Você sabia que as borboletas têm uma incrível capacidade de ver o que é invisível para os humanos? Nós conseguimos distinguir cores como vermelho, verde e amarelo, mas as borboletas podem detectar a luz ultravioleta, UV, que não vemos. Essa habilidade única as ajuda a encontrar fontes de alimento, como flores brilhantes que refletem a luz UV, permitindo que elas localizem o néctar mais doce. Mas a visão delas também tem outra função. As borboletas usam suas asas coloridas não apenas para a beleza, mas também para se comunicar. Essas cores e padrões podem sinalizar a outras borboletas que estão prontas para acasalar ou alertar sobre possíveis concorrentes. Portanto, da próxima vez que você avistar uma borboleta, lembre-se de que suas lindas asas e visão excepcional desempenham um papel importante em sua sobrevivência e interação com a natureza. Você já parou para pensar por que jogamos tanta comida fora? É surpreendente, mas em muitos países desenvolvidos, cerca de 1/3 de toda a comida produzida vai para o lixo. Isso inclui frutas e verduras perfeitamente normais que são descartadas, mesmo com milhões de pessoas passando fome. Esse paradoxo destaca a falha em nosso sistema alimentar, onde a abundância não significa acesso. Muitas vezes, a comida é jogada fora por padrões estéticos. Produtos que não têm uma aparência perfeita ou que não atendem a tamanhos específicos vão para o lixo, mesmo sendo totalmente comestíveis. Enquanto isso, a fome continua sendo um problema sério e muitas famílias têm dificuldades para se alimentar. Iniciativas como programas de recuperação de alimentos e campanhas de conscientização desempenham um papel importante na solução desse problema. Mudando nossa percepção sobre o desperdício de alimentos, podemos fazer uma diferença significativa e trabalhar por um futuro onde todos tenham acesso a refeições nutritivas, em vez de ver boa comida sendo desperdiçada. E se eu disser que Machu Picchu resiste a terremotos? Esta antiga cidade inca no Peru demonstra habilidades de engenharia impressionantes que resistiram ao teste do tempo. Habilidosamente situada em 2 falhas geológicas, os arquitetos de Machu Picchu usaram uma técnica chamada de alvenaria secas. Em vez de argamassa, eles moldaram as pedras para que se encaixassem perfeitamente, permitindo que se movessem um pouco durante um terremoto. Esse design notável significa que as pedras podem se deslocar sem danificar a estrutura e voltam ao lugar assim que a tremedeira para. Imagine como é reconfortante saber que esse método excepcional de construção mantém Machu Picchu intacta ao longo dos séculos, mesmo estando em uma região montanhosa, sujeita à atividade sísmica. Ao visitar este patrimônio mundial da Unesco hoje, você poderá apreciar não apenas sua beleza impressionante, mas também a genialidade dos antigos engenheiros que o construíram. É incrível como o passado ainda pode influenciar nosso presente.
Acredite ou não, existe o charuto mais longo do mundo. Essa incrível criação atinge impressionantes 90 metros, quase o tamanho de um campo de futebol. O charuto, chamado tabano, que em espanhol significa mosca de cavalo, foi enrolado pelo talentoso José Castalacaro em 2016. O tamanho impressionante do tabano não é apenas uma questão de comprimento. Ele representa uma combinação única de habilidade e tradição. Para criar um charuto tão longo, Castalacaro usou uma enorme quantidade de folhas de tabaco, enrolando cuidadosamente cada segmento. Esse processo levou horas e exigiu não apenas habilidade, mas também um profundo entendimento dos materiais utilizados. O tabano chamou a atenção do livro dos recordes Guinness por suas dimensões impressionantes, mostrando um mundo de charutos que fascina tanto os entusiastas quanto os apreciadores casuais. Imagine acender um charuto do tamanho de um ônibus escolar. Essa incrível façanha levanta questões sobre o futuro da produção de charutos e como os mestres podem expandir os limites das tradições. Será que existe um charuto ainda mais longo esperando sua vez? Você já se perguntou por que os camelos são tão únicos? Enquanto a maioria das pessoas imagina um camelo de corcova única, na verdade existem dois tipos que vale a pena conhecer: o dromedário e o camelo bactriano. O dromedário, caracterizado por sua corcova proeminente, domina a população de camelos do mundo, representando cerca de 90%. Essa criatura resistente prospera nos desertos escaldantes do norte da África e do Oriente Médio, conseguindo surpreendentemente passar longos períodos sem água. Quando finalmente encontra uma fonte de água, pode beber impressionantes 30 galões de uma vez. Em contraste, o camelo bactriano, reconhecido por suas duas corcovas distintas, vive nos desertos frios da Ásia Central. Essas corcovas servem como reservas de energia, armazenando gordura que sustenta o camelo em tempos difíceis, quando a comida é escassa. Ambas as espécies possuem adaptações notáveis, que permitem que prosperem em condições extremas. Por exemplo, seus pés únicos evitam que afundem na areia, enquanto sobrancelhas espessas e cílios longos protegem seus olhos das partículas de areia. Não é fascinante como a evolução moldou esses animais extraordinários para sobreviver em alguns dos ambientes mais desafiadores da Terra? É verdade que o Porto de Boston se transformou. Este local icônico, conhecido por seu papel na festa do chá de Boston, passou por uma incrível transformação. Antes um local de rebelião colonial, onde os colonos rejeitaram a tributação britânica jogando chá em suas águas, o Porto de Boston se tornou um vibrante centro de cultura e gastronomia. Hoje você pode se imergir em uma animada experiência à beira-mar, repleta de parques deslumbrantes, restaurantes modernos e encantadoras galerias de arte. O Pier 1 se destaca como um popular destino gastronômico, oferecendo uma variedade de frutos do mar frescos do oceano. Os amantes de aventura podem explorar as ilhas do Porto de Boston, perfeitas para caminhadas, piqueniques e para desfrutar da tranquilidade da natureza. Não perca os navios e Museu da Festa do Chá de Boston, onde recriações envolventes e fascinantes artefatos históricos trazem o passado à vida. Essa notável transformação não apenas honra a rica história do Porto, mas também convida os visitantes a desfrutar de atividades de lazer modernas. Seja para um passeio tranquilo à beira-mar, explorar lojas locais únicas ou fazer um passeio de barco cênico para vistas deslumbrantes do horizonte, o Porto de Boston dá as boas-vindas a todos para fazer parte de sua história em evolução. Difícil de acreditar, mas em Zulia há uma incrível maravilha natural. Esta região da Venezuela é famosa por um fenômeno atmosférico surpreendente, conhecido como relâmpagos de Catatumbo. Eles ocorrem onde o rio Catatumbo se encontra com o lago Maracaibo, gerando em média cerca de 260 raios por hora, criando um espetáculo de luzes que dura quase 10 horas todas as noites. A geografia única de Zulia, onde o ar quente sobe e encontra o ar frio do lago, cria condições ideais para esse show natural. É não apenas um espetáculo emocionante para os moradores e turistas, mas também uma importante fonte de inspiração para a cultura, folclore e até arte da região. Cientistas estão interessados nesse fenômeno e estudam seu impacto nas condições climáticas, porque esse incrível espetáculo acontece e como ele afeta o ecossistema de Zulia. É verdade que a cachoeira está debaixo d'água? A maior cachoeira do mundo não está onde você imagina.
Conhecida como a Cachoeira do Estreito da Dinamarca, esse incrível fenômeno subaquático flui entre a Groenlândia e a Islândia. Diferente das cachoeiras tradicionais que caem de rochas, esse poderoso fluxo está sob a superfície do oceano. Ele se forma quando a água fria e densa do mar da Noruega desce abaixo da água quente e leve do mar de Irmin. Essa interação única cria uma forte corrente descendente que vai a quase 2 milhas de profundidade, superando cachoeiras famosas como a do Anjo. Para comparação, isso é várias vezes mais alto do que qualquer cachoeira que você pode ver na Terra. O tamanho colossal e a natureza misteriosa da Cachoeira do Estreito da Dinamarca a tornam uma maravilha surpreendente da geografia subaquática do nosso planeta. Na próxima vez que alguém mencionar cachoeiras, lembre-se de que há algo incrível escondido sob a superfície. Difícil de acreditar, mas perguntas são bem-vindas. Em um mundo cheio de informações, pode ser complicado saber por onde começar. Por isso, o narrador convida os espectadores a compartilharem suas ideias e perguntas nos comentários. Interagir com o público torna a experiência mais envolvente e ajuda a esclarecer temas confusos. Ao incentivar os espectadores a expressarem sua curiosidade, o narrador garante que ninguém fique de fora. Além disso, quem não gosta de uma boa discussão, o narrador também sugere um conteúdo interessante para o futuro, convidando todos a se inscreverem para receber atualizações. Esse convite para se juntar à conversa cria uma comunidade onde o aprendizado prospera. Os espectadores podem se sentir parte desse processo, saciando sua sede de conhecimento e sabendo que suas opiniões são valiosas. Então, por que não dar uma olhada nos comentários e fazer sua pergunta intrigante? Suas ideias podem ser o início de um grande tema. Todo dia 25 de janeiro, escoceses ao redor do mundo se reúnem para celebrar o legado de Robert Burns, um dos poetas mais queridos da Escócia. Esta noite festiva é repleta de tradições vibrantes, comida deliciosa e poesia tocante. O prato principal da noite é o haggis, uma iguaria feita de miúdos de carneiro, temperada e envolta no estômago do animal. Mas não é só sobre a comida. Os participantes leem com entusiasmo os poemas de Burns, incluindo o famoso Endereçamento ao Haggis, que começa com um brinde divertido a este prato. Um pequeno copo de uísque frequentemente acompanha a noite, criando uma atmosfera acolhedora, enquanto amigos e família levantam seus copos em homenagem à contribuição de Burns para a cultura escocesa. Através de histórias, música e brindes, a noite de Burns une as pessoas com o rico patrimônio da Escócia, convidando todos a mergulhar em sua poesia e sabores. Portanto, seja a sua primeira vez ou uma tradição querida, participar da noite de Burns é uma ótima maneira de celebrar a cultura escocesa e se divertir. Incrível, mas é verdade. A Austrália é um país urbano. Mais de 90% dos australianos vivem em cidades, tornando-a uma das nações mais urbanizadas do mundo. Desde a movimentada Melbourne até a vibrante Sydney, é nas cidades que acontece a maior parte da ação. As vastas áreas do país muitas vezes escondem essas prósperas metrópoles, que estão localizadas ao longo da costa para aproveitar as belas praias e o clima favorável. As pessoas se mudam para as cidades em busca de trabalho, educação e entretenimento, e essa migração molda a cultura, a economia e o estilo de vida em toda a Austrália. Os grandes centros urbanos se tornam focos de inovação, criatividade e multiculturalismo, atraindo diversas comunidades que trazem suas tradições e sabores. Com um nível tão alto de urbanização, como a Austrália enfrenta desafios como moradia, transporte e áreas verdes nesses locais superpovoados. Há muito a descobrir sobre como a natureza e a vida urbana coexistem harmoniosamente. Sim, é verdade. Estrelas de nêutrons são restos incríveis de estrelas massivas que explodiram em supernovas. Após a explosão, seu núcleo colapsa, formando um objeto superdenso, composto principalmente de nêutrons. A gravidade na superfície de uma estrela de nêutrons é tão forte que se você estivesse a apenas 1 metro de distância, seria puxado para a superfície a uma velocidade impressionante de 7,2 milhões de quilômetros por hora. Para comparação, isso é cerca de 25 mil vezes mais rápido que um avião comercial. Essa gravidade extrema significa que as estrelas de nêutrons são incrivelmente compactas, com um diâmetro de apenas cerca de 20 quilômetros, mas têm mais massa do que nosso Sol. É incrível pensar em como a física funciona em condições tão extremas. Cientistas estudam esses fenômenos para entender melhor as leis fundamentais do universo. Não é fascinante?
Aterradora verdade sobre 100 milhões de tubarões a cada ano. Você sabia que cerca de 100 milhões de tubarões são mortos anualmente apenas por suas nadadeiras? Essa prática horrível é impulsionada principalmente pela demanda por sopa de nadadeiras de tubarão, um prato considerado uma iguaria em algumas culturas. Mas o mais triste é que muitos desses tubarões ainda estão vivos quando suas nadadeiras são cortadas, deixando-os a sofrer uma morte agonizante no oceano. Os tubarões desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos, e ao reduzir sua população, corremos o risco de desestabilizar o equilíbrio da vida marinha. Infelizmente, os números estão aumentando, pois a demanda continua a crescer. Ativistas e biólogos marinhos estão trabalhando arduamente para aumentar a conscientização sobre esse problema e promover alternativas sustentáveis à sopa de nadadeiras de tubarão. Não seria melhor proteger essas criaturas magníficas do que empurrá-las para a extinção? Você não vai acreditar como Esqueceram de Mim quase desapareceu. Em uma reviravolta inesperada, este filme natalino querido foi inicialmente cancelado pela Warner Brothers, que achou o orçamento de 14 milhões de dólares muito arriscado. Felizmente para os fãs, a 20th Century Fox interveio e assumiu a produção, acreditando no potencial do filme. Essa decisão se mostrou acertada, já que Esqueceram de Mim arrecadou impressionantes 476 milhões de dólares em todo o mundo. Esta história fascinante destaca o quão imprevisível pode ser Hollywood. Um filme que parecia destinado ao fracasso se transformou em um fenômeno cultural que continua a encantar o público a cada temporada de festas. A magia de Esqueceram de Mim não está apenas em seus momentos engraçados e cenas emocionantes, mas também nesta incrível jornada de cancelamento ao sucesso. Então, o que isso nos ensina sobre riscos e fé na criatividade? Às vezes, os maiores triunfos podem surgir dos começos mais incertos, moldando nossa percepção não apenas sobre filmes, mas também sobre o poder de uma segunda chance. E se eu te disser que Davis tentou patentear a invenção de um escravo? Em uma reviravolta fascinante da história, Jefferson Davis buscou patentear um revolucionário propulsor a vapor criado por seu escravo Ben Montgomery. Apesar de seu alto status como presidente da Confederação, seu pedido foi negado, pois ele não foi reconhecido como o verdadeiro inventor. Esse caso destaca uma lei incomum que Davis assinou, permitindo que proprietários de escravos registrassem patentes para invenções feitas por seus escravos. Embora essa lei reconhecesse a contribuição potencial dos escravos, ainda assim os privava dos direitos sobre suas criações. O design do propulsor de Montgomery apresentava uma notável concepção de engenharia que poderia ter mudado as viagens marítimas, mas em vez disso, tornou-se um lembrete amargo das complexidades da invenção e da propriedade em uma sociedade baseada na escravidão. Quão diferente poderia ter sido a história se o gênio de Montgomery tivesse sido reconhecido? Você não vai acreditar no que as lesmas podem fazer. Esses seres incríveis têm uma habilidade extraordinária de regenerar olhos perdidos ou danificados, mostrando a força impressionante da natureza. Quando uma lesma perde um olho, o que pode acontecer por várias razões, como lesões ou predadores, ela não aceita seu destino. Em vez disso, um processo biológico maravilhoso é ativado, permitindo que ela cresça um novo olho. Essa regeneração acontece graças a células especiais, que podem se transformar e se desenvolver em novos tecidos. As lesmas, apesar de sua lentidão, são mestres da recuperação, lembrando-nos das maravilhas da biologia, presentes até nos organismos mais simples. Estudar como as lesmas regeneram seus olhos pode nos dar uma compreensão dos processos de cicatrização que um dia podem ajudar os seres humanos. Imagine quais possibilidades se abrirão se pudermos aprender com esses pequenos especialistas. O que mais podemos descobrir sobre as lesmas e suas adaptações incríveis? Difícil de acreditar, mas os buracos negros guardam segredos infinitos. No centro de um buraco negro, os cientistas acreditam que existe uma singularidade, um ponto onde a matéria é comprimida a uma densidade infinita. Isso significa que as leis comuns da física, como a gravidade e o tempo, deixam de funcionar. Imagine comprimir tudo o que você sabe sobre o universo em um espaço infinitamente pequeno. Por causa dessa natureza estranha, a singularidade levanta muitas perguntas para os pesquisadores. Como o espaço e o tempo se comportam em condições tão extremas? Não podemos ver os buracos negros diretamente, mas podemos detectá-los pelo seu entorno, muitas vezes observando estrelas girando em um vazio aparente.
A busca por entender as singularidades também desafia nossa visão do próprio universo, expandindo os limites da nossa física. Cada nova descoberta sobre elas pode revelar novos segredos, aproximando-nos da solução dos maiores mistérios do cosmos. Estamos prontos para o que podemos encontrar? Você pode se surpreender. Pessoas magras podem ter um metabolismo mais lento. Muitas pessoas acreditam que ter um corpo esbelto significa ter um metabolismo rápido que queima calorias rapidamente, mas isso nem sempre é verdade. Na verdade, algumas pessoas podem comer o que quiserem sem engordar, mesmo tendo um metabolismo lento. Isso significa que o corpo delas queima energia mais devagar, ajudando a evitar o ganho de peso. A genética desempenha um papel importante na determinação da velocidade do metabolismo. Além disso, fatores como a atividade física regular também podem influenciar a eficiência com que nosso corpo utiliza energia. Para aqueles com metabolismo lento, o nível de atividade física pode compensar isso, permitindo manter um peso saudável. Então, da próxima vez que você ver alguém desfrutando de sua comida favorita, sem preocupações, lembre-se de que um metabolismo lento pode fazer parte da história deles. Prepare-se para se surpreender com as enormes portas da Califórnia. O laboratório Lawrence Livermore, conhecido por suas conquistas em fusão nuclear, abriga as portas mais pesadas do mundo, cada uma pesando impressionantes 44 toneladas. Essas portas colossais desempenham um papel crucial. Elas protegem experimentos sensíveis de fusão nuclear, que podem revolucionar a produção de energia. Mas o mais incrível é que essas enormes portas podem ser abertas com apenas um dedo. Isso é possível graças às tecnologias modernas e sistemas de contrapeso que reduzem o peso e facilitam o manuseio. Imagine o trabalho em equipe envolvido em sua construção e instalação, além das tecnologias necessárias para garantir segurança e fácil acesso. Essas portas não apenas protegem pesquisas de ponta, mas também são um exemplo das maravilhas da engenharia moderna, que combina força e praticidade. Não é incrível? É verdade que a Tesla tem eventos especiais de entrega? Sim, e eles são realmente únicos. A Tesla oferece eventos especiais para novos proprietários de carros, transformando o processo comum em uma celebração emocionante. Em vez de apenas assinar documentos e ir embora, os compradores são convidados para encontros especiais, onde podem aproveitar o momento de receber seu novo carro elétrico. Esses eventos focados em tecnologia frequentemente incluem anúncios especiais que destacam as características inovadoras do veículo e seu papel em um futuro sustentável. Algumas celebrações podem ser adaptadas às preferências individuais dos clientes, tornando cada entrega pessoal e memorável. Imagine-se cercado por amigos e familiares, recebendo as chaves do seu novo Tesla, rodeado por entusiastas que compartilham sua alegria. Com uma combinação de diversão e tecnologia, a Tesla transforma a experiência de entrega de carros em algo extraordinário. Então, você está pronto para celebrar seu novo carro. Um fato interessante sobre a Conferência de Coisas Chatas. Este evento único é dedicado a temas que parecem comuns, transformando o que muitos consideram ordinário em discussões fascinantes. Imagine uma sala cheia de palestrantes entusiasmados compartilhando suas ideias sobre códigos de barras, espirros e outros itens do dia a dia que muitas vezes passam despercebidos. A Conferência de Coisas Chatas, que começou em 2010, ganhou popularidade, pois os participantes encontram alegria na profundidade inesperada desses assuntos. Cada apresentação dura cerca de 10 minutos, permitindo que os palestrantes se aprofundem em seus interesses inusitados, como a história dos clipes de papel ou a ciência do bocejo. Os ouvintes frequentemente saem com uma nova compreensão das pequenas coisas da vida, provando que até os temas mais triviais podem despertar curiosidade e criatividade. Se você é fã de fatos curiosos ou simplesmente gosta de aprender algo novo, a Conferência de Coisas Chatas mostra que há emoção na rotina, lembrando-nos de olhar mais de perto para o mundo ao nosso redor. Acredite ou não, ela viveu 12 dias sem pulmões. Em 2016, uma incrível história médica veio do Canadá, quando uma mulher enfrentou uma infecção que ameaçava sua vida, levando os médicos a removerem seus 2 pulmões. Essa cirurgia radical pode parecer algo de ficção científica, mas graças às tecnologias avançadas, ela conseguiu sobreviver. A equipe médica usou um dispositivo moderno para oxigenar seu sangue, desempenhando a função de seus pulmões ausentes.
Esse método inovador manteve sua vida enquanto ela lutava contra a infecção grave, permitindo que seu corpo se recuperasse. Seu caso destacou as notáveis conquistas na medicina e a força das tecnologias de suporte à vida. Durante esses 12 dias, os médicos a monitoraram de perto e quando seu estado melhorou, ela conseguiu receber um transplante de pulmões. Essa história milagrosa não só inspira esperança, mas também levanta questões sobre o futuro dos métodos médicos e os limites da sobrevivência humana. Vamos revelar a verdade sobre o engajamento do público. Interagir com o público é fundamental para qualquer criador de conteúdo, e é interessante ver como diferentes estratégias funcionam. Um método popular é convidar os espectadores a compartilhar suas opiniões e preferências nos comentários. Essa interação não só faz com que o público se sinta valorizado, mas também ajuda os criadores a adaptar seu conteúdo ao que os espectadores mais gostam. Além disso, os criadores frequentemente pedem ao público para curtir e se inscrever, o que aumenta a visibilidade e demonstra apoio. Ao solicitar que os espectadores ativem as notificações, eles garantem que os fãs fiquem atualizados sobre novos vídeos ou postagens. Essa combinação transforma a comunicação unidirecional em uma conversa ativa, ajudando a criar uma comunidade engajada. Portanto, da próxima vez que você assistir a um vídeo, não hesite em compartilhar suas opiniões ou clicar no botão de curtir. Sua participação realmente faz a diferença. Fato surpreendente sobre as luas de Plutão. O sistema de Plutão é composto por 4 satélites interessantes: Nix, Hydra, Cerberus e Estige, que orbitam ao redor do seu planeta duplo único, Plutão, e sua maior lua, Caronte. É impressionante que Caronte e Plutão não apenas girem um em torno do outro, eles orbitam um centro de gravidade comum, que está um pouco acima da superfície de Plutão. Essa característica peculiar dá a impressão de que eles dançam juntos em um balé cósmico. Cada um desses pequenos satélites tem suas próprias características e órbitas únicas, o que torna esse sistema remoto ainda mais fascinante. Por exemplo, Nix e Hydra são conhecidos por suas formas irregulares e cores de superfície contrastantes, enquanto Cerberus e Estige são muito menores e menos estudados. Juntos, eles formam uma imagem incrível do sistema solar exterior, que continua a inspirar astrônomos e amantes do espaço. Você já se perguntou como esses corpos celestes interagem? Abrindo a mente, como pensam os psicopatas? Pesquisas mostram que os psicopatas têm diferenças estruturais no cérebro, especialmente em áreas ligadas ao medo e às reações emocionais. Isso indica uma conexão interessante entre a anatomia do cérebro e o comportamento. Em cérebros normais, áreas como a amígdala desempenham um papel importante no processamento de emoções e empatia. No entanto, nos psicopatas, essas áreas podem funcionar de maneira diferente ou até serem menos ativas, o que dificulta a sensação de medo ou a conexão emocional com os outros. Essa falta de empatia muitas vezes se manifesta em suas interações. Eles podem parecer encantadores, mas na verdade podem ser manipuladores ou frios. Compreender essas diferenças neurológicas não apenas esclarece a natureza da psicopatia, mas também levanta questões sobre tratamento e reabilitação. Será que um conhecimento mais profundo sobre as funções do cérebro pode nos ajudar a desenvolver estratégias eficazes para auxiliar pessoas com essas características a levar uma vida mais saudável? Você sabia que muitos animais também veem cores? Não são apenas os humanos que desfrutam do mundo colorido. Pássaros, peixes e mamíferos desenvolveram a visão em cores, permitindo que percebam todo o espectro, assim como nós. Essa habilidade é crucial para a sobrevivência deles. Imagine um pássaro que vê uma fruta vermelha brilhante entre as folhas verdes. Ele consegue identificar facilmente o fruto maduro, pronto para ser consumido, garantindo sua alimentação. Peixes dependem das cores para encontrar parceiros e evitar predadores, enquanto muitos mamíferos usam essa habilidade para caçar ou coletar comida. A rica paleta de cores da natureza desempenha um papel importante na vida desses seres, ajudando-os a se orientar no ambiente. Essa visão colorida melhora sua interação com o mundo, transformando cada dia em uma aventura vibrante. Então, da próxima vez que você admirar um pôr-do-sol colorido, lembre-se de que muitos animais também experimentam sua própria mágica das cores ao nosso redor. Você sabia da máquina mágica Sisyphus?
Essa invenção incrível transforma a areia em padrões geométricos impressionantes, com a ajuda de bolinhas controladas por ímãs. Imagine essas pequenas bolinhas se movendo habilidosamente, criando designs complexos que parecem dançar na superfície da areia. A Sisyphus Fist funciona usando a força dos ímãs, direcionando as bolinhas em movimentos precisos para criar belas obras de arte. O mais interessante é que esses padrões únicos não são eternos. Eles desaparecem gradualmente, deixando apenas uma camada lisa de areia. Essa natureza efêmera nos faz valorizar o momento, lembrando-nos de como a beleza é passageira. Inventada por um artista talentoso, a máquina Sisyphus Fist combina arte e ciência, mostrando um equilíbrio sutil entre estrutura e caos. Ela desperta a curiosidade tanto em crianças quanto em adultos, enquanto todos admiram o processo e os padrões hipnotizantes. Então, da próxima vez que você passar por uma praia de areia ou um jardim, pense na arte criada pelas forças da natureza. Como seria a sua própria versão da Sisyphus Fist? Fatos incríveis sobre a palmeira Borassus flabellifer. Esta árvore impressionante, comum em regiões tropicais, produz um fruto que realmente se destaca. Com diâmetro de até 15 centímetros, o fruto é do tamanho de uma bola de beisebol, o que o torna impressionante. Sua casca dura e escura, que varia do preto ao marrom profundo, protege o tesouro dentro. Ao quebrá-lo, a polpa laranja amarelada se revela, oferecendo uma agradável surpresa. Quando maduro, a polpa é doce e aromática, atraindo as pessoas com seu cheiro. Os habitantes locais costumam desfrutar desse fruto fresco ou usá-lo para fazer deliciosas sobremesas e bebidas. Além disso, a palmeira Borassus flabellifer é conhecida por sua versatilidade. Suas folhas podem ser usadas para telhados e artesanato, enquanto o tronco fornece madeira resistente. Esta árvore demonstra a genialidade da natureza, oferecendo tanto alimento quanto recursos. Portanto, da próxima vez que você encontrar essa palmeira, lembre-se do incrível fruto que ela produz e de como enriquece as culturas locais. Você sabia que os ornitorrincos não têm mamilos? Em vez de amamentar seus filhotes como a maioria dos mamíferos, as fêmeas de ornitorrinco produzem leite pela pele. Essa maneira incomum os torna realmente fascinantes. As mães ornitorrincos produzem um leite especial que sai por aberturas na pele e se acumula em sulcos na barriga. Depois, os filhotes se alimentam diretamente do corpo da mãe. Embora pareça suor, não é suor, é uma adaptação única. Os ornitorrincos já são especiais porque botam ovos, o que os coloca em um pequeno grupo de mamíferos chamados monotremados. Principalmente encontrados na Austrália e na Tasmânia, essas criaturas estranhas possuem uma mistura de características, como o bico de pato e membranas nos pés. O leite delas contém nutrientes essenciais que ajudam os jovens ornitorrincos a crescerem fortes. A natureza não é estranhamente incrível? Um fato interessante sobre estrelas de nêutrons. Essas maravilhas cósmicas são os restos de estrelas massivas que explodiram em supernovas, deixando para trás algo realmente incrível. Estrelas de nêutrons contêm uma quantidade enorme de massa em um volume minúsculo, tornando-as incrivelmente densas. Imagine, uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons pode pesar tanto quanto uma montanha. Essa densidade extraordinária ocorre porque o núcleo da estrela colapsa sob a gravidade, fazendo com que prótons e elétrons se fundam em nêutrons. Como resultado, as estrelas de nêutrons são mantidas unidas por uma força extremamente poderosa, o que permite que sejam tão pequenas, mas ao mesmo tempo tão pesadas. Para você ter uma ideia, se você conseguisse reunir um pouco desse material, ele pesaria cerca de 900 pirâmides de Gizé. Estrelas de nêutrons também giram rapidamente e criam campos magnéticos fortes, levando a fenômenos incríveis, como pulsares, que emitem feixes de radiação pelo espaço. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode ter tanta massa e mistério? Você sabia que a internet surgiu na década de 1960? Essa invenção incrível, criada inicialmente pelo Departamento de Defesa dos USA, foi desenvolvida para garantir uma comunicação segura. Avançando para os anos 1990, a internet se tornou acessível ao público e começou a transformar o mundo. De repente, as pessoas podiam se comunicar instantaneamente a grandes distâncias, compartilhando ideias e informações como nunca antes. Hoje, a internet conecta bilhões de pessoas ao redor do planeta, impactando tudo, desde negócios até entretenimento.
Imagine poder pedir comida com apenas alguns toques na tela ou conversar por vídeo com um amigo do outro lado do mundo. A internet mudou nosso dia a dia, tornando essa informação mais acessível e promovendo interações sociais em uma escala sem precedentes. É difícil imaginar a vida sem ela, não é mesmo? Por que celebramos o dia da queima dos bonecos de neve? Esta festa inusitada acontece no dia 20 de março e tem uma história interessante ligada a Michigan. A tradição começou em 1971, na Universidade do Lago Superior, onde os estudantes queriam encontrar uma maneira divertida de comemorar a chegada da primavera. Inspirados por um festival alemão, os participantes queimam um boneco de neve de palha, simbolizando o fim do inverno e a alegre expectativa de dias quentes. Quando as pessoas se reúnem ao redor da fogueira, elas compartilham risadas, histórias e esperanças de um futuro sem neve. Com o tempo, a festa se tornou popular, unindo estudantes e moradores locais para se divertirem e reconhecerem a mudança das estações. Pode parecer estranho celebrar queimando um boneco de neve, mas é uma forma leve de se despedir do inverno. Então, se você estiver em Michigan em março, não perca a chance de participar dessa divertida tradição. Quem diria que se despedir da neve poderia ser tão agradável? E se você pudesse criar arte em uma sala vazia? A sala de destruição de Yayoi Kusama transforma um simples espaço branco em uma explosão vibrante de cores, convidando os visitantes a se juntarem à diversão. Essa experiência artística interativa permite que todos se tornem parte da obra, colando pontos coloridos onde quiserem. Não são necessárias habilidades artísticas, basta pegar um adesivo de ponto e soltar a imaginação. A cada novo participante, a sala que antes era vazia se torna uma tela viva, cheia de cores vibrantes. Este projeto não só inspira a criatividade, mas também destaca o poder da imaginação coletiva. A contribuição de cada visitante ajuda a formar essa obra de arte em constante evolução, incentivando pessoas de todas as idades a interagir com a arte de maneiras novas e envolventes. Seja você tímido ou extrovertido, a sala de destruição acolhe todos para se expressarem e deixarem sua marca nesse espaço em constante mudança. Então você está pronto para adicionar seu toque colorido à obra-prima de Kusama? Você já pensou por que não deve agitar as fotos? A música Hey Ya do grupo Outkast causou um grande impacto cultural ao pedir aos ouvintes para agitar como um Polaroid. Essa frase marcante se tornou icônica, mas nem todos concordam com esse conselho. A Polaroid, fabricante dessas amadas fotos instantâneas, emitiu um aviso dizendo que agitar pode estragar a imagem, deixando-a borrada ou com listras. Antigamente, as Polaroids realmente precisavam de um pouco de cuidado para serem reveladas corretamente, mas as câmeras instantâneas modernas melhoraram muito. As fotos instantâneas de hoje não precisam ser agitadas, elas se revelam melhor quando não são tocadas. Então, embora ainda possamos dançar e cantar com Outkast, é melhor deixar esses momentos preciosos se revelarem naturalmente. Não é incrível como uma melodia marcante pode levar a um mal-entendido sobre a tecnologia? Você já viu um mico-leão-dourado? Esse pequeno primata colorido, originário do Brasil, tem uma impressionante juba dourada que lhe dá um ar majestoso. O mico-leão-dourado mede cerca de 30 a 40 centímetros, sem contar seu longo rabo, e realmente se destaca no mundo animal. Infelizmente, esses adoráveis seres enfrentam uma grave ameaça, a destruição de seu habitat. Com o desmatamento para a agricultura e o desenvolvimento urbano, essa espécie única está perdendo seu lar a uma velocidade alarmante. Sem ações urgentes de conservação, sua população pode diminuir, aproximando-os da extinção. Felizmente, defensores da natureza estão agindo, trabalhando para preservar suas florestas tropicais e aumentar a conscientização sobre seus problemas. Apoiar essas iniciativas pode ajudar a garantir a sobrevivência desse incrível primata e de seu vibrante ecossistema. Imagine um futuro onde o mico-leão-dourado prospere em seu habitat natural. O que você pode fazer para ajudar a proteger esses animais incríveis? O que realmente acontece quando o Hubble observa as estrelas? O telescópio espacial Hubble utiliza grandes espelhos precisos para captar a luz de objetos celestes distantes, permitindo-nos desvendar os mistérios do universo. Uma de suas características mais impressionantes é o espelho principal, que tem 2,4 metros de diâmetro. Esse enorme espelho não apenas reflete a luz, mas também a foca, permitindo que o Hubble capture imagens incrivelmente detalhadas de galáxias, nebulosas e outras maravilhas celestiais.
Quando a luz de uma estrela ou galáxia atinge o espelho, ela é refletida para os instrumentos do Hubble, onde é convertida em imagens e dados que podemos estudar. Graças a essa tecnologia, o Hubble nos proporcionou vistas fascinantes do espaço que antes pareciam inimagináveis, ajudando os astrônomos a investigar a origem do nosso universo. Sem esses espelhos precisos, não saberíamos nem metade sobre o cosmos. Quais mistérios o Hubble revelará a seguir? Você sabia que o Caltech teve uma impressionante sequência de 228 derrotas? Essa incrível sequência durou de 2003 a 2013, tornando-se uma das mais longas da história do esporte universitário. Imagine um time de beisebol que perdeu 228 jogos seguidos. É esmagador, não é? No entanto, os castores do Caltech mostraram uma resistência incrível durante esses anos difíceis. Cada jogo trazia novos desafios, mas os jogadores continuavam a aparecer, determinados a melhorar e a se apoiar mutuamente. Em 2013, o time finalmente virou o jogo, conquistando uma emocionante vitória sobre outro time universitário, encerrando a difícil sequência de forma triunfante. Essa vitória não apenas elevou seu espírito, mas também destacou a importância da persistência e do trabalho em equipe. A história do Caltech nos lembra que mesmo em tempos difíceis, a união pode levar a retornos notáveis. Quem diria que uma sequência de derrotas poderia gerar tanta determinação e camaradagem? Você consegue adivinhar o que realmente influencia a simetria do corpo? O alinhamento das suas orelhas se relaciona surpreendentemente bem com a posição dos seus mamilos. Esse fato interessante mostra como nossos corpos são projetados com um plano oculto de simetria. Pesquisadores sugerem que essa conexão pode estar ligada a fatores genéticos que afetam nosso desenvolvimento geral. Se você observar um pouco, muitos perceberão que as orelhas estão na mesma altura que os mamilos, criando um efeito de espelho pelo corpo. Esse fenômeno pouco conhecido não só destaca o design complexo da anatomia humana, mas também abre espaço para discutir a herança genética e as proporções do corpo. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, pense no que suas orelhas e mamilos podem dizer sobre sua estrutura biológica única. Não é incrível como nossos corpos estão interligados? Você não vai acreditar na idade dessa estrela da ópera. Victoria Brinker, uma incrível menina de 7 anos, conquistou corações e entrou para a história como detentora do recorde do Guinness. Esse jovem talento surpreendeu os jurados no programa America's Got Talent, sendo a primeira a receber o botão dourado em grupo. Uma grande honra que destaca seu dom excepcional. Com sua impressionante habilidade de cantar áreas clássicas em diferentes idiomas, ela mostra não apenas uma bela voz, mas também uma compreensão musical impressionante, algo que muitos adultos almejam. A paixão de Victoria pela ópera começou cedo, e sua dedicação a levou a grandes palcos, deslumbrando o público com seu notável talento. Imagine que, enquanto a maioria das crianças apenas aprende a andar de bicicleta, essa menina encanta o mundo com suas apresentações de ópera. Não é fascinante pensar no que o futuro reserva para ela? Você sabia que Grant foi preso por excesso de velocidade? Em 1872, Ulysses S. Grant, que mais tarde se tornaria conhecido como o General da União durante a Guerra Civil e o 18º presidente dos Express, se encontrou em uma situação bastante inusitada. Enquanto dirigia sua carruagem pelas ruas de Washington, foi parado por um policial por estar acelerando demais. Sim, você não ouviu errado. Mesmo naquela época, quando as pessoas andavam a cavalo, o excesso de velocidade era levado a sério. Grant, conhecido por sua determinação em combate, provavelmente estava com pressa. O policial, ao perceber que havia parado o presidente, ficou, claro, surpreso, mas cumpriu seu dever. Grant foi multado em $20 por essa infração, um evento inesperado na vida de alguém que liderou a nação em tempos turbulentos. Esse incidente adiciona um detalhe curioso ao seu legado, mostrando que até presidentes não estão acima da lei. Quem poderia imaginar que um líder nacional teria um momento tão engraçado? Por que o morcego pica-pau nos surpreende? Essa pequena maravilha que vive na Tailândia é o menor mamífero do mundo. Com pouco mais de 2,5 centímetros de comprimento, esses morcegos têm uma envergadura de cerca de 12 centímetros, o que os torna difíceis de encontrar, como uma agulha em um palheiro. Eles habitam cavernas de calcário e se adaptaram muito bem ao seu ambiente, usando seu tamanho diminuto para se mover em espaços apertados. Mas não é só o tamanho que chama a atenção. Esses morcegos desempenham um papel importante nos ecossistemas locais.
ao se alimentarem de insetos, ajudam a manter o equilíbrio da natureza, controlando as populações de pragas que poderiam ameaçar as colheitas e plantas. Imagine um pequeno amigo voador que zune na escuridão, garantindo que jardins e fazendas prosperem. Curiosamente, seu tamanho reduzido também significa altas necessidades energéticas, que eles atendem com um metabolismo acelerado. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o morcego pica-pau, lembre-se de que essa pequena criatura tem um grande impacto na saúde do seu habitat. É incrível como um animal tão pequeno pode ter uma influência tão grande. É verdade que os lobos uivam? No cinema e nas lendas populares, os lobos são frequentemente retratados uivando para a lua, mas na realidade é bem diferente. Esses seres incríveis usam o uivo como uma forma importante de comunicação. O uivo ajuda os lobos a se manterem conectados com os membros da matilha, especialmente à distância, na natureza, onde o som se espalha longe. Cada lobo tem um uivo único, o que permite que os membros da matilha se reconheçam. Isso é essencial para coordenar movimentos, encontrar os perdidos e manter os laços sociais na matilha. Quando um lobo uiva, seu som pode alcançar até 6 milhas em condições favoráveis. O uivo é mais comum ao entardecer, quando os lobos estão mais ativos. Não é apenas um comportamento fofo, ele desempenha um papel crucial em sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir um lobo uivando, lembre-se de que ele não está apenas cantando para a lua, mas enviando uma mensagem para seus amigos e família na natureza. Você quer saber mais segredos do mundo animal? Você sabia que apenas 11% dos japoneses estão prontos para lutar pelo seu país? Esse é o menor índice do mundo. Essa estatística surpreendente destaca a forte abordagem pacifista do Japão, que se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, graças à sua Constituição. Após as destruições da guerra, o Japão adotou uma Constituição que prioriza a diplomacia e soluções pacíficas em vez de ações militares. Muitos japoneses acreditam na resolução de conflitos por meio do diálogo, não por batalhas, o que promove uma cultura que valoriza a paz. Essa visão uniu grande parte da população, criando uma sociedade mais inclinada à cooperação do que ao confronto. Com o aumento da tensão global, alguns se perguntam se essa posição mudará ou se o Japão continuará a defender a paz em um mundo cada vez mais complexo. O que você acha que acontecerá a seguir? Você já se perguntou até onde pode se estender nosso DNA? Acredite ou não, o DNA de um único corpo humano é suficiente para ir da Terra a Plutão e voltar cerca de 17 vezes. Essa é uma distância colossal, cerca de 10 bilhões de milhas. Cada célula do nosso corpo contém DNA, uma molécula que guarda as instruções para todas as nossas características genéticas. Se você desenrolasse o DNA de cada célula do seu corpo e o colocasse em uma linha, teria um fio contínuo que demonstra a incrível complexidade da vida. Na verdade, uma pessoa média tem cerca de 37 trilhões de células, e cada célula contém cerca de 2 metros de DNA. Portanto, quando falamos sobre a grandeza do DNA humano, estamos mergulhando em um mundo de informações e estruturas que nos tornam quem somos. Esse comprimento incrível também destaca a notável resistência e adaptabilidade da vida na Terra. É surpreendente pensar que todo esse material genético, compactado em nossas células, está apenas esperando para se manifestar de inúmeras maneiras. Não é impressionante como algo tão pequeno pode nos conectar a distâncias tão enormes? Prepare-se para se surpreender com a tradição do rato dos dentes. Em várias culturas, como na Itália, França e em alguns países da América do Sul, as crianças celebram a perda dos dentes de uma maneira única. Em vez da conhecida fada dos dentes, elas deixam seus dentes perdidos para um pequeno rato. Essa tradição maravilhosa consiste em colocar os dentes debaixo do travesseiro, na esperança de que o rato dos dentes os visite à noite. Quando acordam, muitas vezes encontram pequenos presentes ou moedas em troca de seus dentes. O rato dos dentes é um personagem encantador, simbolizando sorte e recompensa pelo crescimento. Enquanto a fada dos dentes geralmente voa com asas, o rato dos dentes tem sua própria história mágica, baseada em tradições e folclore. Essa prática celebra a infância e os importantes marcos do crescimento de uma forma divertida e mágica. Você já ouviu falar do rato dos dentes? Você sabia que a regra da uma gota moldou a América? Essa lei surgiu na época de Jim Crow e classificava qualquer pessoa com pelo menos uma gota de ancestralidade africana como negra.
Essa classificação rígida não se limitava apenas à raça, ela afetava profundamente a vida das pessoas, seus direitos e status social. Imagine ser avaliado não pela sua aparência ou educação, mas apenas por uma pequena parte da sua origem. Essa regra discriminatória resultou em grandes injustiças sociais, fazendo com que muitos ficassem marginalizados, independentemente de como se identificavam. Famílias frequentemente enfrentavam realidades duras. Pais podiam perder seus filhos por causa dessa lei. A regra da uma gota criou uma hierarquia racial severa, gerando divisões que ainda se refletem nas dinâmicas sociais de hoje. É um lembrete claro de como as leis podem moldar identidades sociais e experiências, levantando questões importantes sobre raça e identidade na sociedade contemporânea. Como essas regras históricas ainda nos afetam hoje. Você sabia que o mel já foi uma moeda no Antigo Egito? Nessa fascinante civilização, o mel não era apenas uma delícia, ele era usado para comércio e até para pagar impostos. Os egípcios antigos valorizavam muito o mel por sua doçura e propriedades medicinais. Ele era tão importante que se tornou um símbolo de riqueza e prosperidade. Imagine entrar em um mercado e trocar potes de mel dourado por produtos ou serviços. Essa moeda doce ajudava a economia e permitia que os vendedores oferecessem uma variedade de produtos, de cerâmicas a tecidos. O mel também tinha um papel significativo em rituais religiosos e frequentemente era oferecido aos deuses. Essa forma única de tributação mostra o quão criativos eram os antigos egípcios em encontrar soluções práticas. Hoje, ficaríamos surpresos se pudéssemos pagar impostos com um pote de mel. É um lembrete agradável de como diferentes culturas usaram seus recursos naturais de maneira inteligente. Não é incrível como algo tão simples pode ter uma história tão rica? La Paz, Bolívia, é realmente a capital mais alta? A cidade está localizada nas montanhas dos Andes, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Essa localização única faz dela não apenas a capital mais alta, mas também oferece vistas incríveis e um clima interessante. Os visitantes de La Paz podem sentir um leve mal da altitude enquanto seu corpo se adapta ao ar rarefeito, que tem menos oxigênio do que ao nível do mar. A cidade é famosa por sua cultura vibrante, incluindo mercados coloridos e música tradicional. Curiosamente, a altitude também influencia o estilo de vida local, e muitos moradores se adaptam às condições de viver em grandes altitudes. Devido à sua localização, La Paz tem um clima fresco durante todo o ano, com condições meteorológicas que podem mudar rapidamente. Para viajantes e aventureiros, La Paz é um lugar incrível que combina paisagens deslumbrantes com uma rica história e cultura. Portanto, seja passeando pelas ruas sinuosas ou jantando com vista, a altura de La Paz certamente deixará impressões inesquecíveis. Você consegue acreditar que há um objeto de 50 quilos na exposição? No Museu dos Brinquedos de Ouro no Japão, um impressionante nugget de ouro pesando 50 quilos chama a atenção de visitantes de todo o mundo. Esta incrível peça de metal precioso representa a beleza da natureza e a rica história da mineração de ouro no Japão. Imagine um nugget de ouro com peso semelhante ao de um adulto médio, brilhando sob as luzes do museu e mostrando a habilidade necessária para extrair e trabalhar o ouro. O Museu dos Brinquedos de Ouro não apenas celebra este impressionante nugget, mas também ensina aos visitantes sobre a fascinante jornada do ouro, desde sua forma bruta nas minas até a luxuosa exposição nos museus. Os visitantes podem aprender sobre as diversas propriedades do ouro, seu significado em diferentes culturas e seu papel na economia ao longo dos séculos. É um destaque que provoca perguntas e curiosidade, incentivando as mentes jovens a explorar o mundo da geologia e dos recursos preciosos. Você já viu algo tão fascinante? Este nugget não é apenas uma peça, é um passaporte para entender a importância cultural e histórica do ouro. Difícil de acreditar, mas os chapins parecem iguais. Ao contrário de muitas espécies de pássaros, onde machos e fêmeas têm cores diferentes, os chapins se destacam pelo seu monomorfismo sexual vibrante. Isso significa que tanto machos quanto fêmeas têm penas azuis e brancas igualmente bonitas, o que dificulta a distinção entre eles para ornitólogos e observadores. Em outras aves, cores brilhantes geralmente indicam que os machos estão tentando impressionar as fêmeas, enquanto os chapins mantêm suas cores iguais, o que adiciona um toque de mistério às suas interações sociais. Sua coloração comum pode ajudá-los a se camuflar no ambiente e evitar predadores, ou fortalecer seus pares, mostrando unidade.
Quando você vê um chapim, não está apenas admirando a arte da natureza, você também está observando uma espécie de pássaro que orgulhosamente exibe as mesmas cores, independentemente do sexo. Não é fascinante? E se você pudesse entrar em uma tela gigante? O MSG Sphere em Las Vegas, um incrível domo de 2,3 bilhões de dólares, está mudando o mundo do entretenimento. Este lugar único possui 16 telas QLED, que cobrem todo o interior, criando um espetáculo hipnotizante que envolve os visitantes. Imagine estar cercado por imagens impressionantes em 360 graus. Mas não são apenas efeitos visuais. O MSG Sphere também oferece tecnologia de som holofônico avançada, fazendo com que os sons pareçam vir de todos os lados. Esse design imersivo permite que o público sinta uma verdadeira conexão com as apresentações, seja um show, um filme interativo ou uma experiência multimídia única. O Sphere não é apenas um lugar para assistir, é um lugar para vivenciar. Então você está pronto para entrar em um novo mundo de entretenimento? O que realmente desequilibra os ecossistemas oceânicos? O peixe-leão está causando uma verdadeira tempestade no Oceano Atlântico. Esse peixe colorido com espinhos longos e venenosos não é apenas bonito, mas também uma espécie invasora que tem causado estragos desde que apareceu na região. Infelizmente, muitos predadores locais, incluindo tubarões, não consideram o peixe-leão como alimento, permitindo que sua população cresça rapidamente. Com o peixe-leão prosperando sem inimigos naturais, ele se alimenta de muitos peixes pequenos e invertebrados, desestabilizando toda a cadeia alimentar. Isso não só reduz a quantidade de espécies locais, mas também altera a estrutura dos recifes de coral, tornando-os menos resistentes. Cientistas estão apressados em encontrar soluções, incluindo o apoio à pesca para controlar a população do peixe-leão. Então, como podemos ajudar a restaurar o equilíbrio nesses ecossistemas vulneráveis? É um desafio, mas a conscientização é o primeiro passo. Na verdade, quase 90% da população da Austrália vive a até 50 quilômetros da costa, tornando o país um dos mais costeiros do mundo. Por que isso acontece? A resposta está nas difíceis condições do vasto interior australiano. Essas áreas são não apenas remotas, mas também conhecidas pela perigosa vida selvagem e clima extremo, tornando a vida lá desafiadora e às vezes arriscada. Por isso, muitas pessoas buscam a costa, onde podem desfrutar de um clima mais ameno, belas praias e comunidades ativas. Cidades costeiras como Sydney, Melbourne e Brisbane refletem essa tendência, oferecendo uma combinação de oportunidades de trabalho e lazer que atraem muitos. Assim, viver na costa da Austrália não é apenas uma moda, mas um estilo de vida baseado na segurança, beleza e amor pelo oceano. Vamos revelar a verdade sobre embaralhar cartas. Você sabia que, ao embaralhar um baralho padrão de 52 cartas, provavelmente está criando uma combinação única que nunca existiu antes? O número de combinações possíveis é 52 fatorial, o que equivale a cerca de 68 septilhões de variações diferentes. Para comparação, esse número é maior do que o total de estrelas na galáxia da Via Láctea. Cada vez que você embaralha, muda aleatoriamente a ordem das cartas, criando uma nova sequência, o que torna praticamente impossível que duas embaralhações sejam iguais. Esse fato incrível destaca não apenas a complexidade de jogos aparentemente simples como poker ou bridge, mas também demonstra a beleza da matemática no dia a dia. Pense em todas as vezes que você embaralhou cartas para seus amigos. Você provavelmente criou uma combinação que ninguém na história jamais viu. Então, da próxima vez que você embaralhar, lembre-se de que está brincando com um universo de possibilidades. Não é incrível? Você ficará surpreso com a origem da palavra caixa. Este termo comum tem uma história fascinante que remonta ao início do século XVI. Originalmente, caixa não se referia a pequenos compartimentos em móveis que se abrem e fecham. Em vez disso, designava a ação de retirar algo, especialmente dinheiro de um recipiente. Imagine uma época em que o dinheiro era guardado com segurança e a pessoa que o retirava do caixa era chamada de caixa. Somente no século XVII, o significado mudou para o substantivo que conhecemos hoje, descrevendo esses práticos compartimentos em nossas mesas e cômodas. Essa evolução da linguagem mostra como nossas palavras podem se transformar à medida que a sociedade muda. Então, da próxima vez que você abrir uma caixa, lembre-se de que está se conectando a uma história que antes se concentrava na ação de retirar algo, e não no móvel em si.
Prepare-se para se surpreender com o método de nascimento das rãs do Suriname. Esses seres incríveis, conhecidos como pipa-pipa, têm uma das formas mais inusitadas de reprodução no reino animal. Em vez de colocar ovos na água, como a maioria das rãs, a fêmea do Suriname carrega seus filhotes em bolsas especiais sob a pele. Imagine pequenas células parecidas com favo de mel, onde os bebês se desenvolvem por 12 a 20 semanas. Durante esse tempo, eles passam por transformações impressionantes, pulando a fase de girino que muitas outras rãs têm. Quando estão totalmente formadas, as pequenas rãs saem das costas da mãe, prontas para explorar o mundo. Essa estratégia única de reprodução não só protege os filhotes de predadores, mas também permite que comecem a vida em uma fase mais avançada, aumentando suas chances de sobrevivência. Adaptando-se de maneira tão surpreendente, as rãs do Suriname mostram as maravilhas da evolução e como a vida pode prosperar em formas inesperadas. A natureza não é cheia de surpresas? Você sabia que na Matrix estão escondidas receitas de sushi? Neste filme icônico, o código verde que flui pela tela não é apenas uma sequência aleatória. Na verdade, é uma referência inteligente às receitas de sushi. O designer do filme, Simon Whiteley, se inspirou no mundo da culinária e, ao criar os efeitos visuais, ele transformou receitas em uma impressionante chuva digital que vemos. Essa escolha criativa adiciona um toque de humor ao filme, mostrando que até em um mundo cyberpunk sombrio, há espaço para surpresas inesperadas. Os fãs do filme frequentemente admiram a complexa visualização, mas poucos percebem que por trás desse design elaborado está uma referência habilidosa a pratos deliciosos de sushi. Então, da próxima vez que você assistir a Matrix, tente notar as receitas passando. É um detalhe sutil que destaca a inventividade divertida dos criadores do filme. Legal, né? Fato surpreendente sobre o fundo da consciência. O governo do ZSER criou uma maneira única para as pessoas corrigirem seus erros ou desonestidades através de uma conta especial chamada Fundo da Consciência. Fundado em 1811, esse fundo permite que qualquer pessoa envie dinheiro se sentir que prejudicou o governo. Surpreendentemente, a maior contribuição já registrada foi de $18.669 em 1909, o que, considerando a inflação, equivale a quase $490 mil hoje. Essa contribuição significativa veio de um doador anônimo que queria se reconciliar com seu passado. Ao longo dos anos, o fundo recebeu doações variadas por diversas razões, desde evasão fiscal até pagamentos acidentais. É um exemplo fascinante da moral e responsabilidade humanas, mostrando como, às vezes, as pessoas assumem a responsabilidade por seus erros. O que você acha que motiva as pessoas a contribuírem para esse fundo? Vamos descobrir a verdade sobre Monrovia. Esta cidade vibrante não é apenas um lugar, é a capital da Libéria e tem uma conexão histórica única com os Estados Unidos. Nomeada em homenagem ao presidente James Monroe, Monrovia conta uma história fascinante de influência política na geografia mundial. Quando ex-escravizados americanos migraram para a África no início do século XIX, fundaram esta cidade em 1822 como um lar longe de casa. Monroe via isso como uma forma de ajudar essas pessoas, o que resultou em uma conexão profunda entre as duas nações que perdura até hoje. Visitantes vêm a Monrovia por sua rica cultura, que mistura tradições africanas com estilos americanos. Mercados animados, belas praias e cenas musicais vibrantes convidam à exploração. Portanto, se você está interessado na história ou apenas quer aproveitar a atmosfera local, Monrovia oferece uma visão única do passado e um futuro promissor. O que você vai descobrir nesta capital cheia de vida? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre perus selvagens. É verdade que caçadores frequentemente relatam coisas incríveis. Os perus podem fingir estar mortos quando são atingidos. Esse comportamento surpreendente destaca a resistência e a astúcia dessas aves. Imagine um peru que parece estar sem vida no chão, mas de repente ganha vida e foge quando alguém se aproxima. É uma estratégia astuta de sobrevivência que os ajuda a evitar armadilhas em situações extremamente perigosas. Esse truque de fingir estar morto confunde predadores e humanos, permitindo que os perus evitem ameaças potenciais. Embora isso possa parecer chocante, essa estratégia faz parte dos instintos naturais dos perus para sobreviver. Então, da próxima vez que você pensar em perus selvagens, lembre-se de que eles não são apenas aves.
São sobreviventes astutos que usam táticas inteligentes para viver mais um dia.